A guerra na Ucrânia completa um ano em meio a uma série de incertezas, inclusive jurídicas. Por isso, recebemos agora na Band News FM a advogada, professora da USP, especialista em Direito Internacional, Maristela Basso. Tudo bem, professora? Tudo bem. Espero que vocês aí todos estejam bem. É um prazer lhe receber. Para a gente começar, o governo da Ucrânia alega que as tropas russas cometeram uma série de crimes de guerra nesse período de um ano. Mas o que são exatamente esses crimes de guerra? O que configura, o que estabelece o que se pode e o que não se pode ser feito durante um conflito armado como esse? É difícil a gente imaginar que durante a guerra, durante um conflito armado, especialmente de um país contra o outro, existam regras que devam ser seguidas, né? A primeira coisa que nos vem em mente é o fato de que há uma desordem, né? A guerra implica desordem, e nessa desordem não há regra alguma. Contudo, há regra, sim, e essas regras são aquelas que, de uma certa forma, prevêem uma conduta dos militares e dos chefes das tropas em combate, devem observar para, de uma certa forma, né, mitigar, minimizar os danos, sobretudo à população civil e também aos soldados que ali se encontram representando os seus países. Essas regras, então, elas existem, devem ser observadas e elas foram criadas, ou seja, elas foram escritas ainda no final do século XIX e início do século XX, e especialmente depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, mas, sobretudo, nesse período que vai do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Então, durante esse período, nós vamos ter a elaboração das chamadas convenções sobre direito de guerra, né? As convenções vulgarmente chamadas de Genebra, justamente porque foram escritas, foram celebradas na Suíça, país então neutro, na cidade de Genebra. Então, não é possível, pelas regras das convenções de Genebra, atacar navios, aviões, aeronaves, porta-aviões que estejam atracados, que estejam parados nos seus portos, nos seus aeroportos, para se abastecer, reabastecer, trazer pessoas. Eles só podem ser atingidos quando em exercício militar, mas nunca quando atracados. Então, também são regras importantes do direito de guerra, né? Que estão previstas nas convenções que eu referi, a obrigação de, quando captura o soldado inimigo, cuidar dele, né? Tratar das suas feridas, dos seus machucados, dos seus ferimentos de bala, colocá-los, esses soldados, em local seguro, não expô-los, né? Não torturá-los, e assim que a guerra estiver terminada, devolvê-los e trocar com possíveis soldados seus que estejam do outro lado. Então, há sim regras que devem ser observadas e que, se não observadas, vão gerar depois, como vimos no pós-Segunda Guerra, tribunais de guerra para julgar aqueles chefes de Estado, chefes militares e responsáveis pela guerra por terem cometido os crimes, como eu disse, violações dessas regras que devem ser observadas. Nesses casos, professoras, as punições, elas são feitas a um grupo de pessoas, a uma pessoa específica, ao governo? Como que a gente determina isso? A todos os envolvidos, desde o soldado, aquele que lá estava à frente do ataque ou da captura daquele soldado ou daquela tropa, daquele chefe da tropa, daquele militar, até mesmo o presidente, o chefe de Estado, o chefe de governo. Há uma cadeia de pessoas. Claro que é muito difícil saber quem foi o soldado, quem foi o cabo, né? Quem foi o sargento, quem foi o coronel que estava à frente daquela captura ou maus tratos ao soldado ou assassinato da população civil, né, ou derrubada de prédios que estão protegidos, como eu disse. É muito difícil a gente saber quem estava ali à frente naquele momento, quem era o militar, o soldado. Então, é muito mais fácil a gente, nessas hipóteses, responsabilizar o general responsável pela defesa, o general que estava a cabo ali da representação do Estado, como chefe da defesa, como chefe militar, e o presidente da República ou o primeiro-ministro, se houver, né? É mais fácil chegar aos grandes nomes, aqueles que estão acima
porque se sabe quem são e é mais fácil de responsabilizar. Mas, como vimos, no caso de Israel, lá julgando os responsáveis pelos assassinatos dos judeus durante o Holocausto, até mesmo soldados foram responsabilizados, desde aquele que encaminhava o cidadão para entrar dentro do trem, então se dirigia ao campo de concentração, aquele que ligava ou que ligou a tubulação a gás para matar essas pessoas. Então, qualquer um, desde que a gente saiba quem qualquer um que eu digo, aquele militar, aquele chefe mais do nível mais inicial, não é? Como eu disse, cabo, um sargento, alguém, algum enfermeiro que estava lá à frente e acabou tomando a arma ou tomando as armas e praticando um crime de guerra. Então, qualquer um, desde que a gente saiba quem saiba identificar. Hoje, a gente tem como já ter uma noção e averiguar essas denúncias, mesmo essa guerra, né, estando em andamento, ou apenas após a finalização dessa guerra? Não, nós já podemos sim, já há muitas denúncias encaminhadas ao Tribunal Penal Internacional contra o presidente da Rússia, Putin, seu ministro das Relações Exteriores, seu ministro da Defesa e também muitos militares que já foram identificados, já estão denunciados no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Então, não se precisa esperar que a guerra termine no primeiro momento no qual já há um crime de guerra, ou seja, a população civil já foi atingida, a população civil já foi praticamente dizimada numa determinada localidade, numa determinada cidade, numa determinada região, já se pode, mesmo antes do fim do conflito armado, denunciar essas pessoas para que sejam investigadas ainda no exercício, não é, das suas funções. Esse tipo de intervenção internacional, como ela pode ser feita? A gente fala muito sobre soberania internacional, soberania nacional, mas muitas organizações foram criadas após o fim das grandes guerras para evitar que novas viessem a surgir, e estamos aqui, infelizmente, falando de um ano de guerra na Ucrânia. Quando essas organizações internacionais podem intervir e até quando elas podem ir? Bem, a única organização internacional que tem a responsabilidade de manter a paz e manter a segurança internacional é a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada em 1945, logo após o final da Segunda Guerra, e justamente com a função de evitar que uma terceira guerra acontecesse ou outras guerras que pudessem ameaçar a paz e a segurança internacionais acontecessem. Então, temos várias organizações internacionais hoje no mundo. O século XX foi considerado o século das organizações internacionais, né? Porque surgiram muitas, mas a única que pode intervir ou interferir em caso de guerra, ou seja, de ameaça da paz internacional, é a ONU e, especificamente, o seu órgão chamado Conselho de Segurança, que é composto de 15 membros, de 15 países, mas apenas 5 desses 15 compõem o Conselho de Segurança no que diz respeito às decisões quando estão em jogo a paz e a segurança do mundo. E esses 5 países são, como nós sabemos, né, Estados Unidos, Rússia, o Reino Unido, a China e a França. Quando a gente fala em tomada de decisão, é muito difícil que o Conselho de Segurança, no caso da Ucrânia e da Rússia, decida intervir de uma forma mais definitiva, né, para dar fim a essa guerra, ou autorizar o uso da força por parte dos demais membros das Nações Unidas, porque no Conselho de Segurança, como eu disse, lá estão Estados Unidos, Rússia e China. Então, é preciso que os 5 países votem no mesmo sentido, autorizando uma intervenção, autorizando uma entrada de forças multilaterais, como nós vimos quando Saddam Hussein, lá o Iraque, nos anos 90, entrou no Kuwait
tentando anexar o Kuwait ao seu território. Acabou ali que a ONU autorizou o uso da força e autorizou a ida de uma força multilateral para fazer com que Saddam Hussein recuasse e liberasse o território do Kuwait. Nesse momento, no que diz respeito à Ucrânia, isso é muito difícil que aconteça, porque todas as resoluções que vão exigir que os 5 membros do Conselho de Segurança votem no mesmo sentido, isso não vai acontecer. Já houve tentativas, mas a China e a Rússia, juntos, eles vetam qualquer resolução no sentido de mandar uma força multilateral ou do uso da força para fazer com que Putin recue e saia do território da Ucrânia, como aconteceu no passado relativamente ao Iraque e ao Kuwait. É muito difícil. Então, esse órgão é a ONU, né? São as Nações Unidas, e mais especificamente os membros do Conselho de Segurança, os 5, e nesses 5, como eu disse, vai ser muito difícil uma resolução no sentido de dar fim a essa guerra da forma que for, porque tanto Rússia não vai votar contra si própria e ela conta com seu aliado China. Por isso, o presidente Lula vem dizendo que é preciso que se crie um outro organismo, seja ele lá qual for, internacional, que tenha vocação, que tenha vontade, né, e que tenha poder de tomar decisões e fazer uma negociação para que Putin, de fato, possa sentir as garras da comunidade internacional, garras essas militares, econômico e financeiras, e se retire do território da Ucrânia. É por isso que o presidente Lula tem batido nisso e tem reiterado que seria muito importante que China tomasse a frente dessa liderança, na medida em que China é membro do Conselho de Segurança da ONU e a China é hoje, nesse momento, o maior interlocutor com quem o Ocidente, né, pode chegar ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Falando de resolução desse conflito, a gente teve durante esse processo muitas dúvidas sobre uma possibilidade de acordos de cessar-fogo. Também se isso traria um fim definitivo para esse conflito armado. Existem regras para esse tipo de acordo? Existe assim, isso pode ser pedido, isso não pode ser pedido? O que diz a lei, professora? É muito importante porque as convenções de Genebra, sim, elas estabelecem cessar-fogos durante a guerra, né, até o cessar-fogo final, que a gente vai chamar de acordo de armistício, né, que é o acordo de paz feito em campo de guerra, mas que põe fim àquela guerra, põe fim àquela batalha, põe fim àquele conflito. Os intermediários cessar-fogo são importantes, muitas vezes, para a remoção de soldados que estão feridos, né, devolução deles para o seu país de origem, para que lá eles sejam tratados, e também recebimento de soldados que estão no território inimigo. Também para passagem de mantimentos, alimentos, passagem de medicamentos, de ajuda humanitária. São previstos esses momentos nos quais os soldados recuam, eles ficam onde estão, mas não usam o poder bélico, não usam a força por razões humanitárias, que, como eu disse, podem ser muitas. Professora, para a gente finalizar, como fica a situação dos refugiados? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas, muitos civis tiveram que sair da Ucrânia por conta dos bombardeios. E eu queria lhe perguntar quais são os direitos deles hoje? Sabemos que nem todos os países recebem de braços abertos os refugiados e são dificuldades diárias, né, de emprego, moradia. Eles estão sob a tutela de quem hoje? Se você vai para um outro país, quais são os seus direitos, nesse caso, por ser um refugiado de guerra? Todo refugiado ele tem direito, aí são as convenções específicas para a proteção dos refugiados, e essas convenções específicas para a proteção dos refugiados foram elaboradas também, sobretudo, no âmbito da ONU, então são recentes, dos anos 60, 50, 60 para cá, e elas prevêem que todo refugiado tem direito, quando ele chega a um determinado país, geralmente é aquele que está mais próximo, né, porque ele cruza a fronteira, muitas vezes ele cruza a pé, ele cruza com automóvel, ou com caminhão, ou a cavalo, enfim, do jeito que for, ele consegue cruzar a fronteira. Este país é obrigado, pelas regras de direito internacional e, sobretudo, pelas convenções de Genebra, que
todos os países, no caso, vizinhos à Ucrânia, assinaram, ratificaram, portanto, devem se comportar de acordo com o que se comprometeram a fazer nas convenções que protegem os refugiados, independentemente do que dizem suas leis internas, né? Porque nenhuma lei interna pode revogar, nenhuma lei nacional pode revogar um tratado internacional, sobretudo de direitos humanos, como são esses tratados de proteção dos refugiados. Então, todos esses países, em tese, para onde os refugiados ucranianos e até mesmo russos tenham ido, devem ser recebidos com observância do respeito aos direitos humanos. Devem ser recebidos cuidados, se estão feridos, alimentados, protegidos, colocados em lugar seguro. Se aquele país, porventura, não tem como abrigá-los por muito tempo, deve encaminhá-los para outro ou outros países que possam recebê-los. O que não pode é o refugiado chegar num país e não ser recebido, cuidado, tratado e colocado em local seguro. Para isso, existe um órgão, um organismo da ONU que chama Acnur, que é o responsável por cuidar dos refugiados. Os membros do Acnur, as pessoas que trabalham para o Acnur, e são milhares, elas se deslocam para os países vizinhos onde os refugiados estão chegando para organizar a chegada deles, abrigá-los, cuidar das crianças, né? Alimentá-los, protegê-los e encaminhá-los para local seguro. Então, todos os países contam com esse organismo da ONU, o Acnur. No Brasil existe um Acnur, uma representação do Acnur que está em Brasília, que trabalha muitíssimo. Imaginem os funcionários do Acnur que estão em zonas próximas à guerra. Então, nenhum país pode se recusar a receber os refugiados e dar a eles tratamentos condignos com a proteção dos direitos fundamentais dos direitos humanos e não podendo mantê-los, retê-los aí, encaminhá-los para um outro país que o possa. Para isso, como eu disse, existe um esforço feito por esse organismo chamado Acnur. Muito bem, conversamos com a advogada, professora da USP, especialista em Direito Internacional, Maristela Basso. Muito obrigada, professora, e até um próximo contato. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.